Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 13 ao 30. Mateus 25. Nós temos em Mateus 24 o grande sermão escatológico de Jesus, quando ele vai falar daquilo que vai acontecer nas últimas coisas, antes da vinda dele, da segunda vinda de Cristo. E se estende então no capítulo 25. No capítulo 24 ele fala como vai ser e os sinais dos fins dos tempos. E no capítulo 25 agora ele começa a contar algumas parábolas para ilustrar este tempo, esse final dos tempos. E nós temos aqui em Mateus 25, do 13 ao 30, a parábola dos talentos, dos 10 talentos. E o versículo 13 faz parte, é o último versículo de uma outra parábola que Jesus conta antes, que é a das 10 virgens. E nós queremos ler esse texto e tirar algumas lições desse texto para hoje. Diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta aonde não espalhou. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto aonde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que o tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da
Tua palavra, Senhor, queremos aquietar o nosso coração, abrir o nosso entendimento. E queremos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Que aquilo que o Senhor quer ensinar para nós nessa noite, possamos aprender e aplicar no dia a dia em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Logo após a parábola das 10 virgens, que chama a atenção a vigilância, e quando Jesus conta essa historinha das 10 virgens, o contexto ali é para vigiar. Vigiai porque não sabei o dia nem a hora, porque vem como ladrão. E essa história nos remete então a ser vigilantes. E agora então nós temos a parábola dos 10 talentos, que vai além de vigiar. Não é apenas vigiar, mas aqui diz que nós um dia prestaremos contas. Nós devemos sim vigiar, porque não sabemos nem o dia nem a hora. Precisamos estar preparados para que naquele dia possamos prestar contas ao Senhor. E nós queremos tirar algumas lições aqui. E a primeira lição é que Deus confia os seus bens como Ele quer, para quem Ele quer, o quanto Ele quer e segundo a capacidade de cada um. Nos versículos 14 e 15, é muito claro isso. Quando na história o Senhor iria sair, Ele confia parte dos seus bens, parte do seu dinheiro, para alguns dos seus servos. E aqui para um Ele dá 5 talentos, para outro Ele dá 2, para outro Ele dá 1, e para os outros a Bíblia não menciona que Ele dá algo. Mas diz que cada um recebeu segundo a sua capacidade. Aqui nesta parábola, Jesus está se referindo aos bens financeiros, ao dinheiro. Aqui o talento é dinheiro. É o nome da moeda dada na época. Não é outra coisa, mas é o dinheiro. Esta é a verdadeira explicação do texto. Mas nós podemos aplicar este princípio para outras áreas da vida, não só ao dinheiro, mas também aos dons espirituais e também ao talento natural que cada um tem. O dom espiritual é aquele dom que o Espírito Santo dá a cada um no dia da sua conversão. E a Bíblia diz que para uns Ele dá o dom de amor, para outros o dom de serviço, para outros dom de pastor, de pregador, de evangelista, e aí por diante. Tem também o dom do evangelismo, tem o dom do serviço, tem o dom do celibato, tem o dom da fé, e aí por diante. Esses são dons que o Espírito Santo dá para a edificação da igreja. E o talento natural que nós chamamos é aquele dom que cada um nasceu com ele. Por exemplo, tem pessoas que têm um talento natural com números e gosta de trabalhar com números e é um excelente contador e trabalha nessa área. Há outras pessoas que têm uma aptidão muito maior que outras para música e é muito mais fácil aprender um instrumento ou cantar. E aí por diante, cada um tem uma área específica que tem mais facilidade, né? Que a gente chama de talentos naturais. Esta parábola se refere ao dinheiro, mas toda vez que nós falarmos talento, nós vamos aplicar não só ao dinheiro, mas também aos dons espirituais e ao talento natural, porque vai de acordo também com o restante da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus fala sobre os dons, sobre usar as pessoas. E Deus confia os seus talentos para as pessoas. Deus confia os seus dons para as pessoas.
E Ele quem distribui conforme Ele quer. E o texto de Coríntios, quando vai falar sobre os dons espirituais, diz que o Espírito Santo dá a quem lhe apraz, ou seja, a quem lhe agrada. É o Espírito Santo que dá o dom para quem Ele quer, conforme Ele quer, e o dom que Ele quer. Não é nós que escolhemos. Também percebemos que não foram dados aos servos que receberam, nem todos os servos receberam algo, aqui nesse texto, né? Aqui cita 3. Um que ganhou 5, um que ganhou 2 e um que ganhou 1. Os outros servos aqui no texto não menciona nada. Então teve alguns que não ganharam nenhum talento. E aí talvez você possa pensar, mas pastor, talvez ele não tinha mais servos, né? Era só três empregados. Mas nós vemos no final do texto que ele dá ordem para aquele que enterrou o seu talento para que seja jogado nas trevas. E quem queria jogar nas trevas? São outros servos. Então subentende-se que ele tinha mais servos, mas ele confiou apenas para 3. Também podemos ver que cada um ganhou segundo a sua capacidade. E tem pessoas que têm uma capacidade maior de administrar as coisas do que outras. Tem pessoas que conseguem fazer uma coisa só, e o foco dele tem que ser naquilo. Mas tem outras que conseguem fazer 2, 3, 4, 5 coisas diferentes. E Deus só vai dar de acordo com a nossa capacidade. E como aqui o texto fala de dinheiro, né? Nós podemos entender também que Deus não vai dar riqueza para aquele que não sabe administrá-la. Você já viu aquela história, e seguido passa algumas reportagens assim, e a gente consegue ver isso no YouTube, daqueles que ganham na Mega Sena, que ficam milionários da noite para o dia, ou que ganham os reality shows, ganham milhões, e a história da vida deles, que com o tempo eles acabam perdendo tudo. E aí as entrevistas que a gente vê, muitos não conseguem no final da vida nem ter um pequeno apartamento, que perderam tudo mesmo, não souberam administrar, só fizeram festa. É mais ou menos assim. Deus não dá para aquele que não sabe administrar. Cada um ganhou segundo a sua capacidade. Deus só nos dá aquilo que nós podemos lidar com aquilo. E a gente vê pela palavra de Deus que é tanto para o bem como para o mal. Você lembra quando Jesus diz que ninguém recebe uma carga maior do que pode suportar? Ninguém ganha algo a mais do que pode suportar, tanto para o bem como para o mal. Também não dá mais daquilo que podemos administrar, tanto no financeiro como no espiritual. Deixa eu contar um pequeno testemunho meu, bem rápido. Numa certa ocasião, eu estava em um culto, numa outra denominação, e ali o pastor me entregou uma revelação, segundo ele, vinda de Deus. E essa revelação vinda de Deus era que eu naquele momento estaria recebendo todos os dons do Espírito Santo. Graças a Deus foi uma profetada. Graças a Deus eu não recebi todos os dons do Espírito Santo. Porque recebendo todos os dons do Espírito Santo, eu teria que desenvolvê-los todos. E eu teria que trabalhar muito mais. A responsabilidade seria muito maior. Mas Deus me deu um dom. E ele, para mim, já basta.
já é o suficiente e me faz trabalhar todos os dias para a obra do Senhor. Segundo ponto, no versículo 16 e 18, trabalhe com aquilo que Deus colocou em tuas mãos. E aqui nós vemos algo muito interessante. Ambos receberam, desses 3 servos, receberam uma quantia. E eles fizeram algo com aquele dinheiro que receberam, com aqueles talentos que receberam. Nenhum perdeu tempo reclamando. E eles poderiam reclamar, né? Aquele que ganhou 2 poderia dizer: mas Senhor, o fulano ganhou 5 e eu só 2. E o outro, está reclamando de quê? E eu que ganhei só 1. E talvez podiam ficar ali discutindo quem ganhou mais, quem ganhou menos. Ou talvez os outros que não ganharam nada podiam ficar reclamando e dizendo: Senhor, e eu não vou ganhar nada? Só eles? Nenhum talento para mim? Nenhum perdeu tempo reclamando. Ninguém ficou discutindo. E nós muitas vezes perdemos muito tempo, e um tempo precioso da nossa vida, reclamando daquilo que a gente tem, olhando para aquilo que a gente não tem e que o outro tem. Não é assim? Nós não reclamamos daquilo que nós temos, olhando sempre para aquilo que o outro tem, e nós muitas vezes queremos o que o outro tem e ficamos reclamando. Não é assim? E nós perdemos tempo com isso. Mas o fato é que nós ficamos discutindo e reclamando, muitas vezes reclamando com Deus daquilo que Ele nos dá. E não devemos perder tempo reclamando. Nós temos que fazer aquilo que está no nosso alcance com aquilo que nós recebemos. Devemos olhar para aquilo que eu tenho e trabalhar com aquilo que eu tenho. E talvez você já deu essa desculpa ou já pensou em algo do sentido: quando eu tiver tal coisa eu vou. Quando eu conseguir algo aí eu vou fazer algo para Deus. E eu já vi gente falando: quando eu conseguir colocar minha vida em dia, então aí sim eu vou ir na igreja. Quando eu tiver tal coisa, daí sim eu vou poder ofertar para missões. Quando eu atingir tal patamar, daí sim eu vou poder dar o dízimo, e assim por diante. E eu ouvi muitas pessoas falando isso. E não é assim que funciona. Nós devemos administrar aquilo que Deus nos deu, aquilo que eu tenho. Você tem a escolha do que vai fazer com o que Deus te deu. 2 servos multiplicaram. 1 servo enterrou. O que você vai fazer com aquilo que recebeu? Trabalhar na obra com seu dom, seu talento, ou ficar de braços cruzados, esperando o dia da prestação de contas? Dons espirituais, eles não se gastam. Dom espiritual, quanto mais você usa ele, mais você vai sendo aperfeiçoado. Não é que nem dinheiro, que você gasta e não tem mais. Pelo contrário. Então não precisa ficar com medo, como aquele servo teve, de perder talvez aquilo que recebeu, porque você não vai perder. Se você é do grupo que está trabalhando para multiplicar aquilo que Deus já te deu, continue assim. Mas se você é do grupo que enterrou e ficou de braço cruzado só esperando o dia do Senhor voltar, ainda dá tempo para ir lá desenterrar o seu talento e começar a trabalhar. Terceira lição, no verso 19. Teremos um tempo e depois teremos a prestação de contas. E aqui no texto diz muito tempo. Diz: depois de muito tempo o Senhor veio para fazer essa prestação de contas. Mas não diz quanto tempo. Diz muito tempo, mas não diz quanto tempo. E o que eu quero dizer com isso? Cuidado. Cuidado, porque a gente acha muitas vezes que tem muito tempo.
e talvez a gente não tenha tanto tempo assim, e a gente pode se enganar. Agora a pergunta: quando que acaba o tempo? Alguém sabe essa resposta? Quando que vai acabar o tempo? Quando Jesus chamar. Como que Jesus chama? Tem duas formas, certo? A primeira, quando ele vier, certo? Ele vai recolher os seus. E a segunda, se ele não vier enquanto estamos vivos, será na morte. Te pergunto, quanto tempo de vida você ainda tem? Alguém chuta? Alguém sabe? Nós não sabemos quanto tempo temos. Nós não sabemos quanto tempo nós temos até que Jesus nos chame. Você pode achar que ainda vai demorar muito para Jesus vir, mas o tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. E nós já estamos em 2022. E logo vamos estar no final do ano, e 2023, e nós vamos olhar para trás e vamos dizer como passou rápido. Cuidado, vigiem, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Uma coisa é certa: este tempo um dia irá acabar, irá se findar, e a cada dia que passa está mais próximo, a cada dia que passa está mais perto. Quando esse tempo acabar, teremos então que fazer a nossa prestação de contas ao nosso Deus. Eu e você, na frente de Deus, vamos ter que prestar contas de tudo que nós fizemos. Quarta lição, versículo 20 ao 23. Servo bom e fiel será recompensado. Diz que o que recebeu 5 talentos devolveu 10, e o que recebeu 2 devolveu 4. Eles multiplicaram. E em valor é muito diferente, né? 5 para 2, 10 para 4. Dá uma diferença grande, certo? 10 para 4, né? Mas em porcentagem é a mesma coisa. Todos entregaram 100% de ganho. Dobraram o investimento. 100% de lucro. Não é isso? Aqui o valor não é o importante, mas sim a porcentagem. Por que eu digo isso? Deus, ele não quer um meio crente. Deus não quer 60% do crente. Deus não quer 99% de crente. Deus quer 100%. Nós devemos ser 100% bons e fiéis. Ambos são chamados de bons e fiéis. E olhando para o nosso contexto, um servo ou um empregado, quando ele é bom e fiel, não é aquele que cumpre tudo aquilo que lhe é pedido, que vai muito além daquilo que pede. Não é assim? Aquele que se esforça mais do que o patrão pede, esse é aquele que é bom e fiel. Aquele que só faz o básico, só faz aquilo que o patrão manda, é o servo medíocre, está na média. Não é nem bom nem mal, simplesmente está na média. E nós devemos ser 100%. Participar com alegria do Senhor, entrar no gozo do Senhor. E fala ainda em ganhar muito, porque fois fiel sobre o pouco. Essa é a recompensa daquele que é servo bom e fiel. Participar da alegria do Senhor e ganhar mais, porque sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Sabe o que esse texto me mostra? Que se você não é fiel com o pouquinho que você tem, Deus não vai te abençoar para você ter o mais.
E muitas vezes nós nos enganamos. Muitas vezes nós estamos sendo muito recompensados financeiramente. E muitas vezes nós estamos sendo prósperos, mas não é Deus que está abençoando. Cuidado, tome cuidado, porque o mundo está cheio de pessoas muito bem-sucedidas que não são filhos de Deus, e não é Deus que está abençoando. E muitas vezes o crente acha que é Deus que está abençoando e não é. Tome cuidado, seja fiel no pouco, que sobre o muito Ele colocará. Quinta lição: se você for fiel sobre aquilo que tem, nunca terá só aquilo, você vai prosperar. Deus quer abençoar aquele que é fiel. Deus se alegra com o fiel. E eu lembro do exemplo de Jó. O livro de Jó, no capítulo 1, versículo 8, diz que Deus está conversando com Satanás e ele faz uma pergunta a Satanás e diz assim: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Por quê? Porque ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, ele é fiel. E nós sabemos a história de Jó, que mesmo na provação, ele não abandona Deus, e no final o texto diz que ele teve muito mais riquezas do que ele tinha antes. Ele teve muito mais daquilo que ele perdeu. Deus abençoa aquele que é fiel. Por outro lado, Deus ele não abençoa aquele que faz o que é errado. Este é outro ponto. Aquele que faz falcatruas, aquele que sonega impostos, aquele que tenta dar um jeitinho para obter um lucro mais fácil, este Deus não vai abençoar. A bênção, segundo esse texto, é sobre o servo bom e fiel. O outro servo, que foi preguiçoso, que não foi bom nem fiel, este não teve recompensa, este teve castigo. Sexta lição é justamente sobre este servo. Deus cobrará o servo mau e preguiçoso, versículo 24 ao 27. Aquele que enterrou o talento ficou mal nessa história. Ele teve medo, e a desculpa que ele teve foi justamente essa, de ter medo de perder aquele talento. E por isso então ele escondeu. E no dia que nós vamos prestar contas para Deus, as nossas desculpas não vão colar, como aqui também não colou, como a gente diz, né? Esse servo tentou dar um jeitinho, tentou dar uma desculpa, mas não deu certo. Por quê? Porque Deus ele conhece o nosso coração, Ele sabe a intenção do nosso coração. Faltou a fé, faltou muita coisa para ele. E ele sabia que Deus era, o Senhor dele era severo, que colhia onde não plantava e juntava onde não espalhava. E mesmo assim ele não se esforçou, ele se acomodou. No dia de prestar contas, nós vamos ter que estar na presença de Deus, e ali não tem desculpa. Mas ele preferiu a comodidade, a tranquilidade. Eu enterro o meu talento e fico de boa. Vivo a minha vida tranquila. O dia que Deus vier, eu desenterro e entrego. Está aqui. Não perdi nada. Está aqui todo o talento que o Senhor me deu. Foi isso que o servo pensou. Só que ele não pensou que aquele Senhor queria mais. Cuidado se você é um destes que se acomoda com aquilo que você tem. A prestação vai vir. E a repreensão foi porque nem ao menos juro esse servo entregou.
É difícil a gente entender, até eu fui lá para o grego, para o original, e no original justamente falava isso, sobre juros, e parece que aqui Deus tinha uma perspectiva de banco, né? Como nós temos hoje, que pelo menos se ele tivesse entregado aos banqueiros aquele dinheiro, pelo menos um pouquinho de juro iria ter, nem isso não teve. Cuidado, é verdade que aquele servo ele não perdeu nada, mas por outro lado ele não teve nada para entregar, ele não agregou nada para o seu Senhor. Te pergunto hoje, no que você tem agregado, no que você tem contribuído para o reino de Deus? Uma pergunta para você pensar. Ainda há tempo de fazer alguma coisa. E trabalhar no reino de Deus cansa? Cansa. Dá trabalho? Dá trabalho. Precisa de esforço? Precisa. Muito esforço. Mas acrescenta algo. Você faz algo para Deus e um dia você vai ter algo para entregar para Deus. 7ª lição, versículo 28 ao 30. O servo mau e preguiçoso terá uma punição no final. E aqui diz que lhe será tirado até o pouco que tem. Aquele pouco que ele tinha foi tirado e será lançado nas trevas, e aqui trevas representa o inferno, aonde há fogo, aonde há o lago de fogo, onde diz que haverá choro e ranger de dentes. O preço é muito alto, é caro demais para a gente ficar acomodado. Por outro lado, a recompensa por ser fiel é muito boa, é incrível, é estar junto com o Senhor. Você tem a tua escolha. Qual caminho você quer seguir? Você quer ser chamado por Deus de servo bom e fiel ou de servo preguiçoso? Qual você escolhe? E 8ª e última lição, no versículo 30. O servo que entregou apenas aquilo que recebeu para o seu senhor é chamado pelo Senhor de inútil. Palavra forte essa, né? Ser chamado pelo seu Senhor de inútil. Aquele que não agrega nada ao reino de Deus, para Deus é inútil. Inútil quer dizer aquele que não tem serventia, que não serve para nada. E Deus não quer pessoas assim. Ele quer pessoas que trabalhem para o seu reino. Em nada o inútil pode ser aproveitado. Todo aquele que é preguiçoso e inútil será lançado no lago de fogo. E aqui vem uma reflexão para a nossa vida. Cada um reflita como está a sua vida perante Deus. No que você tem acrescentado, no que você tem agregado. Ainda há tempo de mudanças. Deus ainda está te dando chance. Jesus ainda não veio e você ainda está vivo. Ainda há tempo. Ainda há tempo de você fazer algo para a obra de Deus, de uma nova postura diante de Deus. Que Deus nos ajude para que no dia da prestação de contas, todos nós possamos ouvir a voz de Deus dizendo: servo bom e fiel. Quem aqui não quer ouvir isso do Senhor? Eu quero. Eu quero estar na presença de Deus e ouvir dele: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que possamos refletir na nossa vida aquilo que temos feito, aquilo que temos deixado de fazer
ou as oportunidades que nós temos para fazer algo para a obra de Deus, com os nossos dons, com os nossos talentos naturais e também com as nossas finanças. De fato, tudo pertence a Deus. E se eu tenho, é porque Ele me deu primeiro. E nós somos apenas administradores. Somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Um ditado muito conhecido diz que caixão não tem gaveta. E de fato não tem. Porque os nossos bens ficam. E Jesus nos aconselha a buscar os tesouros do céu, porque lá não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão que rouba, mas é um tesouro eterno. Amém?